Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós seguiremos aí com mais algumas demonstrações a respeito aí da eletroquímica no que concerne ao conteúdo de pilhas. Legal? Então, material na mão e vamos lá. Nós vimos pelas equações, pelas reações de oxirredução, que no caso de uma pilha como essa representada na imagem, nós temos que o sentido dos elétrons indicam para a gente exatamente quais são as espécies que vão sofrer oxidação e qual a espécie que vai sofrer redução. Nesse caso, nós temos que, como os elétrons estão saindo do eletrodo de cobre, isso significa que o cobre está perdendo elétrons e, portanto, os átomos de cobre estão sofrendo oxidação para íons, cátions de cobre 2+, certo? Esses elétrons são transportados pela fiação elétrica até chegar no eletrodo de prata. Como é a prata? São os íons de prata da solução que recebem esses elétrons. Então, nesse caso, é a prata que sofre redução, fazendo com que os íons de prata mais recebam elétrons, sendo transformados em átomos de prata que aderem ao eletrodo, certo? Ou seja, nós temos aí que o eletrodo de cobre é, portanto, o anodo ou ânodo, certo? Ou seja, o eletrodo onde ocorre a oxidação e, por sua vez, o eletrodo de prata é o catodo ou cátodo, que é o eletrodo onde ocorre a redução, sendo que o anodo ou ânodo é considerado como sendo o terminal negativo de uma pilha e o catodo ou cátodo é o terminal positivo. Fica fácil entender que, como os elétrons têm carga negativa, eles devem fugir do terminal negativo e migrar para o terminal positivo. É uma regra bastante prática e realmente funciona, ok? Bom, vamos praticar um pouco. Nós temos aí a questão 262 que diz: uma célula eletroquímica constituída por cobre e estanho sofre a seguinte reação. Então temos lá os íons de cobre mais átomos de estanho sofrendo reação, convertendo para átomos de cobre e íons de estanho, certo? No item A, pede escreva as semi-reações de cada meia célula. O que significa? Nós temos aí que escrever a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, tá certo? Para isso, primeiramente, temos que encontrar os números de oxidação de todas as espécies envolvidas aí na reação global. Essas são o cobre e o estanho, certo? Então, fica fácil, como as espécies já estão isoladas, somente basta considerar o NOx como sendo a carga da espécie química, ou seja, temos ali já os números de oxidação encontrados, ok? E segundo passo é acompanhar antes e depois da reação, ou seja, antes da seta de reação para depois da seta de reação, qual espécie tem o seu número de oxidação diminuído, qual espécie tem seu número aumentado, certo? Então, para caracterizar a redução e a oxidação, nós temos que a redução implica numa diminuição do número de oxidação, uma diminuição do NOx. Ou seja, o cobre, portanto, que vai de NOx mais 2 para NOx 0, significa que a carga dos íons de cobre mais 2 vai para 0, se transformando, portanto, em átomos de cobre, ok? E para isso acontecer, é necessário que o cobre receba 2 elétrons. Ou seja, a semi-reação de redução do cobre é os íons de cobre 2+, recebem 2 elétrons cada, se transformando em átomos de cobre. Isso é a redução, certo? Verificada ali pela diminuição dos números de oxidação do cobre. Beleza? Com relação à oxidação, só pode ser, portanto, o estanho, que tem o seu número de oxidação aumentado de 0 para mais 2, certo? E nesse sentido, isso só é possível se o estanho perder 2 cargas negativas, para ficar 2 positivo, né? Ele perdendo 2 cargas negativas são o quê? A perda do quê? De 2 elétrons. Ou seja, os átomos de estanho eles se convertem a íons 2+ de estanho, perdendo então seus 2 elétrons. Ou seja, na verdade, a oxidação do estanho causa a redução do cobre. Por quê? O estanho libera esses elétrons e quem capta é o cobre, são os íons de cobre. Ok, gente? Então, está aí. Temos a resposta do item A, que é o desenho das semi-reações. Agora, no item B, pede
Determine o cátodo e o ânodo dessa célula eletroquímica. Qual substância sofrerá redução e qual sofrerá oxidação? Isso, como nós podemos ver, já foi metade da questão respondida no item anterior, no item A, certo? Partindo então das semi-reações, nós vemos que o cátodo, que é onde ocorre a redução, é para onde vão os elétrons. Como quem recebe os elétrons são os íons de cobre, ou seja, o cátodo, na verdade, é o eletrodo de cobre, é o lado da pilha que tem o cobre. Ok, gente? É onde sofre redução. E o anodo, ou ânodo, por sua vez, é o lado onde ocorre a oxidação, ou seja, é o lado que perde os elétrons e, portanto, é o lado do estanho. Beleza, gente? Ou seja, o estanho, o eletrodo de estanho, deve ser, portanto, o terminal negativo e o eletrodo de cobre deve ser, portanto, o terminal positivo da nossa célula eletroquímica. Falou, gente? Bom, no item C, nós temos calcule a diferença de potencial, ou seja, qual é a voltagem, a tensão elétrica gerada por essa pilha, produzida por essa pilha, essa célula eletroquímica. Então vamos lá. Nós temos que, conferindo aí os dados tabelados que nós podemos encontrar em qualquer lista de pesquisa, como por exemplo no Google, nós temos que os potenciais padrão de redução são esses mostrados aqui, certo? Ou seja, a redução do cobre tem um potencial de redução de mais 0,34 volts e a redução do estanho um potencial de redução de menos 0,14 volts, certo? O que percebemos é que, de cara, o maior potencial de redução dentre os dois é o do cobre. Portanto, o cobre vai ter preferência de sofrer essa redução, ok? E, por consequência, então, o estanho deve sofrer a oxidação. Já que ele tem um potencial de redução muito baixo, é ele que vai sofrer a oxidação, o que nos impele a inverter a reação para obter a reação de oxidação, que é isso daqui. Ou seja, invertendo essa reação, nós temos, portanto, a oxidação. Invertendo a reação de redução, temos a reação de oxidação. E, portanto, o potencial, destacado aí em vermelho, passa a ser o potencial de oxidação, que é o mesmo valor, só mudando o sinal. Beleza? E para calcular a diferença de potencial ou a variação de potencial elétrico, nós temos simplesmente a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação, respeitando aí os sinais dos valores de potencial. Isso tem, portanto, um valor de DDP de mais 0,48 volts. É conveniente lembrar que um valor positivo de diferença de potencial implica numa pilha que funciona. Se fosse negativo, a reação da pilha não seria espontânea, portanto a pilha não funcionaria. Beleza então, gente? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula, que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.